Olá, povo de Deus, paz e bem a todos. Estamos aqui no quinto domingo do tempo da Quaresma, nesse espaço de partilha da liturgia da palavra, Espírito e Verdade. Agradecer a todos aqueles que incentivaram. Agora nós temos um canal no YouTube, então você pode ir lá acessar Espírito e Verdade e pegar todo o conteúdo da liturgia ao longo da semana. Então, realmente é um momento de graça para nós e agradecer a todos aqueles que vão dando suas sugestões, mandando seus comentários. É isso que faz a obra crescer e colocar realmente cada um de nós no foco de discípulos e missionários de Jesus Cristo. E em falar de foco, hoje o Evangelho nos oferece justamente o foco de Jesus ao longo da sua caminhada entre nós, que é conduzir a cada irmão e a cada irmã à ressurreição. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E queremos fechar essa última semana do tempo da Quaresma já na firme esperança, já dando um salto e já nos projetando para a grande festa da Páscoa, no qual o próprio Senhor irá, pela paixão, morte e ressurreição, nos mostrar o projeto que o Pai tem para todos nós, de que todos tenham vida e essa vida seja sempre em abundância. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou 2 dias no lugar aonde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai,
Eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A meditação da Palavra de Deus hoje nos indica, através do Santo Evangelho, o foco central da vida e missão de Jesus Cristo, que está na ressurreição. Mesmo ainda faltando alguns dias para celebrarmos a grande Páscoa do Senhor, ele já nos projeta, através do Santo Evangelho de hoje, para sua proposta de vida eterna para todos. Pois todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Estas são as palavras do próprio Jesus, que tem nesse Evangelho alguns elementos importantes, que pode nos ajudar muito na nossa vida cristã e na nossa atitude diante das situações da vida. O que podemos observar é que Jesus se utiliza, seja no domingo passado, no quarto domingo do tempo da Quaresma, como hoje, de um mesmo verbo, que é o verbo servir. Serve. Isso significa auxiliar, ajuda. Na semana passada, podemos nos lembrar que era o evangelho do cego de nascença. Os discípulos que olham para aquele homem e perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou para que esse homem fosse cego assim? Ele ou seus pais? Jesus Cristo nos responde, dizendo: nem ele, nem os pais dele pecaram, mas isso serve para manifestar as obras de Deus nele. Hoje nós temos o Santo Evangelho de Lázaro, em que dentro da notícia que Jesus recebe, também vai se utilizar dessa mesma palavra, dizendo: esta doença não é doença de morte. Ela serve para manifestar a glória de Deus. E que essa mesma glória seja manifestada no Filho, ou seja, nele. Ele é glorificado a partir de uma ação de Deus. Deus que não apresenta para nós e nem nos dá os males, mas Deus se utiliza, Deus se faz servir dos males para apresentar a sua ação amorosa na vida dos seres humanos. Por isso que muitas vezes podemos correr o risco de ter algumas atitudes meio errôneas quando se trata da relação com Deus diante de alguma situação ruim em nossas vidas. Seja diante de uma enfermidade, que a gente olha para a nossa própria vida, para um irmão e fala assim: nossa, mas isso é porque Deus está te provando, é porque Deus está fazendo isso com você. Não. Situações dessa, quando o irmão se encontra debilitado, ela serve para a gente manifestar também a glória de Deus. Através do quê? Através da solidariedade, através da nossa presença, seja na vida do pastor, através dos sacramentos, da unção dos enfermos. É olhar uma situação de morte, uma situação de dor, uma situação de tristeza, e se utilizar dessa situação para apresentar a presença de Deus na vida do mesmo. Por isso que Jesus, pela segunda vez, se utiliza dessa palavra. Olha, isso serve para apresentar Deus. Isso serve para glorificar a Deus. Isso serve para as obras de Deus. Então, na vida cristã, nós também temos que ter essa capacidade. Diante de situações de dor, situações de tristeza, situações de morte,
se utilizar dessas situações para apresentar Deus, para mostrar a glória de Deus na vida daqueles que estão com seus corações totalmente quebrados por conta de vários fatores, não só uma enfermidade, mas um desemprego, uma intriga, uma briga, uma desavença que tem com um amigo, com um irmão, com um familiar. É mostrando os caminhos. Então, é justamente a proposta que Jesus faz para caminhar para a vida eterna, ressignificar, dar um novo sentido. Por isso que esse servir, ele tem um âmbito muito franciscano. Lembremos da oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. É justamente nesse caminho em que Jesus vai ao encontro de Marta, de Maria, e que escuta de Marta algo muito bonito, que é a confiança em Jesus. Um segundo aspecto que esse evangelho nos convida: confiar em Jesus. Senhor, eu sei que você é o Messias, e tudo aquilo que pedires ao Pai, Ele te concederá. Esta firmeza de Marta em acreditar na vida eterna a partir de Jesus, a partir do Messias, é algo que também nós devemos aprender. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus que se apresenta hoje dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O que isso significa? Significa em que nenhum de nós estamos imunes da dor, nenhum de nós estamos imunes da tristeza, nenhum de nós estamos imunes da morte. Todos nós já passamos pelo menos por duas fases da vida: uma tristeza, uma dor. A morte passaremos também um dia. Porém, é diante dessas situações que iremos passar, ou que já passamos, dentro da dor e da tristeza, é que Jesus nos resgata. Então, Jesus ele não nos livra da morte, mas ele nos resgata da morte. Algo que eu costumo dizer é que o grande passaporte para a vida eterna é a morte, mas a morte confiante em Jesus Cristo. Morrer em Jesus, morrer por Jesus, morrer com Jesus. Isso é fundamental diante de tantas dores, diante de tantas tristezas que nós temos em nossas vidas. Estar sempre com Jesus, porque estando com Jesus diante dessas situações, saberemos que Ele agirá, nos resgatando, nos dando essa vida eterna. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essas são as palavras de Jesus e que ele acrescenta ainda: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Devemos acreditar nessa palavra. Devemos confiar inteiramente no amor de Deus. Esse amor, que através de Jesus Cristo, é afeto, é presença. Olha que bonito essa confiança. Olha, Senhor, aquele que amas está doente. Jesus nos ama. Jesus ele não se apresenta como um super-herói, frio, calculista, que vem salvar e pronto, acabou. Não. Ele é afetuoso. Ele nos ama. Ele se comove de maneira interior e de maneira exterior também. Mostra o Santo Evangelho que Jesus ficou comovido com as palavras de Maria. E mostra que essa comoção interna nele externou, pois Jesus chorou. Jesus chorou pela dor, Jesus chorou pela tristeza, Jesus chorou por ver aquela situação daquelas pessoas que estavam sem esperança diante da morte. Também
somos convidados, dentro da dinâmica desse Santo Evangelho, a não ter uma atitude e uma interpretação errônea diante das coisas boas que Jesus faz em nossas vidas. Um grupo dos judeus, olhando Jesus chorar, o que falaram? Olha, ao cego ele recuperou a vista. Não poderia também com Lázaro ter ajudado, ter curado? Isso é uma atitude e um pecado muito grande que nós podemos cometer. Diante de coisas boas que Jesus vai realizando ao longo de nossas vidas, quando nos deparamos com uma situação de morte, de tristeza, queremos jogar na cara, né? Parece como se fosse querer convencer, diante das coisas boas, uma não atitude da pessoa, de Jesus, mediante a situação. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez você já tenha até mesmo acusado alguém, falando assim: nossa, mas você fez tantas coisas boas para alguém e para mim você não faz nada. Nossa, você durante toda a sua vida você fez isso, fez aquilo e agora você não tá, para mim você não faz isso, que é tão pequenininho. Muitas vezes a gente acaba se utilizando de um histórico bom das pessoas para jogar na cara aquilo que de repente não está no alcance dela de realizar, ou porque nós estamos achando que ela está demorando demais para nos auxiliar e a gente fica jogando na cara. Isso é errado, isso é pecado. E esse pecado também os judeus cometeram com Jesus, de querer justificar as coisas boas para acusá-lo de não estar fazendo nada diante daquela situação de morte de Lázaro. Jesus, ele faz uma súplica na qual apresenta essa confiança, essa intimidade pura com Deus, e que vale muito a pena a gente retomar. Jesus que diz: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. A ação de Jesus ao longo de sua vida não foi para querer se aparecer, não foi para querer jogar nada em nossa cara, mas simplesmente para que nós possamos acreditar nele como enviado do Pai. A ressurreição, ela se dá em nossas vidas não somente numa questão física, ela também se dá no aspecto espiritual, porque nos resgata da negatividade, nos resgata do pessimismo, nos resgata da falta de perspectiva de vida. Por isso que, diante de tudo aquilo que somos e que temos, devemos colocar aos pés de Deus. Devemos colocar a serviço dos irmãos. Devemos reconhecer Jesus Cristo, acreditar em sua palavra. Por isso que, como dizia no início dessa partilha, é o grande foco. O Evangelho nos mostra o foco de Jesus, que é a ressurreição. Jesus que ao longo da semana passou mostrando os seus sinais, mostrando os seus ensinamentos, mostrando a sua postura diante das situações, para que isso se torne sinais de ressurreição, sinais de vida eterna. Por isso, devemos pedir a Deus essa capacidade de ver, acreditar cada vez mais em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Confiemos, que possamos rezar nesse domingo tão especial por todas as nossas comunidades, por todas as paróquias do Brasil, de modo especial de nossa diocese. Quantos de nós, uma hora dessa, estaríamos já participando da Santa Eucaristia? Tantos outros estariam se preparando para participar no final da manhã, à noite. Que possamos rezar para que o Senhor Ele possa nos dar sinais de ressurreição. Que possamos, diante dos sinais de dor, de tristeza,
ressignificar, para que assim tantas coisas que estamos observando, que vai acontecendo ao longo da semana, sirva para manifestar a presença de Deus, sirva para glorificar o Pai e também, assim, o Filho seja glorificado através da nossa fé e através daquilo que acreditamos inteiramente, que é a presença e o amor de Deus, esse Emmanuel, o Deus conosco. Peçamos à Virgem Maria, perpétuo socorro, que nos ajude nas batalhas da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, dê sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre tantos irmãos e irmãs que necessitam de nossas orações, a bênção e a paz, a saúde e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, que possamos continuar nos prevenindo, ficando em nossas casas, para que assim também, confiantes em Deus, mas também cumprindo o nosso dever de filhos, possamos ter a nossa vida preservada. Um abençoado domingo a todos, a você, meu irmão, minha irmã, que pertence à nossa paróquia de São Paulo, meus irmãos de comunidades que estão espalhadas por nossa diocese, que possamos continuar nessa fé, nesse amor e nessa comunhão de oração em rede, para que possamos verdadeiramente estarmos em sintonia com o Pai, em espírito e verdade. Um bom domingo a todos. Bom dia, povo de Deus. Bom dia e bom dia. Bom dia e bom dia. E a todos aqueles que incentivaram. Agora nós temos um canal no YouTube, algo muito bonito. Em 24 horas tínhamos um inscrito, então foi algo realmente que me tocou muito e estou muito agradecido por todos aqueles que vêm apoiando o nosso trabalho. Um inscrito, velho, nem a minha família se inscreveu, pô. Ô mãe, se inscreve aí, pô. Fala aí pro pessoal se inscrever aí, manda lá pro norte lá. Esse momento especial da liturgia da palavra, Espírito e Verdade, no qual temos como proposta sempre trazer o quê? Trazer o quê? Uma pizza de mussarela? Domingo que celebramos a quinta semana. Quem pecou? Ele ou seus pais? E a resposta de Jesus naquela ocasião é: nem ele, nem seus pais. Passou com um carrinho, pô. Coração pode entender.